em mais um Contabilidade e Empreendedorismo. Hoje nós vamos falar sobre a declaração de espólio, aquela que vai lá no imposto de renda, né, no falecimento do contribuinte. Hoje, para falar desse assunto, nós temos aqui um convidado, que é o Liviel Floresta, né, contador, auditor independente e especialista em declaração do imposto de renda. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Para falar desse assunto, Liviel, o que você pode nos falar sobre a diferença da declaração de espólio e a declaração de ajuste anual, os principais pontos? A declaração de espólio, ela é preparada dentro do mesmo programa da declaração de ajuste anual. Certo. Até 2010, existe um programa específico para a declaração de espólio e para a saída definitiva do país. E o programa da declaração de ajuste. Isso foi consolidado e hoje, ao abrir o sistema para apresentar a declaração, você tem as opções: declaração de ajuste, declaração de espólio, declaração de saída definitiva. Foi unificado. E aí você vai clicar na janelinha do espólio e a partir desse clique o sistema vai abrir as fichas específicas para o espólio. Entretanto, a declaração de espólio, no que diz respeito à apuração e pagamento do imposto, observa-se as mesmas regras da declaração de ajuste anual. Entendi. E com relação à documentação, existe grandes diferenças dos documentos apresentados, já que a forma de realizar, né, elaborar essa declaração já são tão semelhantes, são os mesmos documentos? Na verdade, o que é espólio? Espólio é o conjunto de bens, direitos, rendimentos e obrigações do falecido. Certo. Então, a declaração de espólio, você vai declarar todos os rendimentos do falecido, os rendimentos decorrentes de bens possuídos pelo falecido e as obrigações. E vai alinhar isso tudo dentro dessa declaração de espólio, oferecendo a tributação dos rendimentos tributáveis. Você vai ter rendimentos isentos, vai ter rendimentos com tributação exclusiva, rendimentos recebidos acumuladamente e assim por diante. E a declaração de espólio, vamos dizer, você tem a inicial, que é a declaração logo após o falecimento. A intermediária é a que sucede à inicial, enquanto ainda não saiu a decisão judicial da partilha, ou adjudicação dos bens, ou escritura pública de inventário e partilha, no caso do inventário ser consensual, ou não ter menores ou incapazes dentro deste circuito familiar. Interessante a sua explanação. Eu já ia lhe perguntar a respeito se já estivéssemos no período do envio da declaração e ainda não houvesse inventário concluído, né? Qual que seria o posicionamento com relação ao envio dessa declaração? Então, o ideal é que ele seja feito no tempo realmente do envio e ao final da decisão judicial, se caso não seja consensual, há sim, então, uma declaração final, é isso? Declaração final de espólio. A sua pergunta é muito oportuna. Por quê? Digamos que o falecimento ocorreu entre 1º de janeiro de 2023 até 31 de maio, que é a data prevista para a entrega da declaração. Então, 2023, o 2023, o falecimento é de 2023. Certo. Nesse período de janeiro até maio. Nós estamos declarando 22 em 23. Certo. Essa primeira declaração, no caso do falecimento, de janeiro a maio,
ela é uma declaração comum, como as demais. Ela não leva o nome de declaração de espólio e nem é a inicial. Agora, o falecimento ocorreu a partir de 1º de março de 2023, será apresentada a declaração inicial de espólio em 2024. Então, não é utilizado no programa em 2023. Aí o fato gerador que foi 2023, sim, só no ano seguinte, que será intermediária ainda. Que será a inicial de espólio. Ah, isso. Essa primeira declaração é uma declaração de ajuste comum, como as demais declarações quando o falecido era vivo. Certo. É uma declaração normal. Aí, digamos o seguinte, o falecimento ocorreu em 2022. Ocorreu em 2022. E a decisão judicial da partilha ou a escritura pública aconteceu até 28 de fevereiro de 2023, já tem que ser feita e apresentada a declaração final de espólio. Que concluiu-se, né? Ela já é inicial e final, porque foi concluído até 28/2. E com relação a prazo, os prazos são os mesmos da apresentação da declaração de ajuste anual, dentro do contexto. E o pagamento do imposto observa a mesma regra, só que o pagamento do imposto é em cota única. Não tem parcelamento. Exatamente. Eu ainda não realizei nenhuma declaração de espólio, né, quanto contadora. Mas já presenciei várias situações onde os herdeiros, né, só procuraram a orientação a respeito quando tiveram um embargo de uma transferência de um imóvel por falta de certidão. Já vivenciou isso? Incrível, né? Incrível. Foi mal orientado, né, às vezes pela parte que realizou o trâmite aí da partilha, né? Exatamente. A declaração de espólio, vamos dizer, ela não tem grandes complexidades. Entretanto, há detalhes a serem observados no que diz respeito à documentação, como você colocou. A documentação é a convencional, mas o documento-chave da declaração de espólio é a sentença da decisão judicial da partilha ou adjudicação dos bens, ou a escritura pública de inventário e partilha. O documento-chave é esse, é o guia para a preparação dessa declaração final de espólio. Perfeitamente. Então, essa pessoa com a necessidade de fazer essa declaração, né, aí vivendo uma situação onde, né, vai haver uma partilha, né, ela tem que estar muito bem orientada para não ter aí percalços no caminho, não é mesmo? Exatamente. E dentro do programa para a preparação da declaração de espólio, você, quando abre o sistema, ele aparece 3 janelinhas: declaração de ajuste, espólio e saída definitiva. Você clica espólio, ele abre as fichas que contemplam o espólio. Vamos dizer, primeiro os rendimentos, depois a grande chave, a declaração de bens, e quando é de um produtor rural, vem o anexo da atividade rural também. E o guia, a escritura pública de inventário e partilha ou a sentença. Porque o contribuinte, ele pode optar, na hora da transferência dos bens, do espólio, para os herdeiros, pelos valores da declaração do decujus ou mercado. Se mercado, ele tem que apurar o ganho de capital e efetuar o pagamento do tributo. E esse tributo pode ser pago até a data prevista para a entrega da declaração. Então, representa nesta virada da saída do espólio para os herdeiros
situação de planejamento em matéria de tributo. Por quê? Se esses herdeiros pretendem vender aqueles bens, se ele trouxer ou se for efetuada a transferência pelo valor da declaração de cujos, o custo na declaração do herdeiro vai ser o custo que veio da declaração do de cujos. E ele vendendo a valor de mercado, ele tem que pagar 100% do imposto, e que é no mínimo 15%. É uma tabela progressiva que vai de 15% a 22,5% para o ganho de capital. Então, nesse sentido, é onde, vamos dizer, meeiras, herdeiros, têm que administrar essa questão da transferência dos bens sob a orientação de um profissional com domínio, com conhecimento dos aspectos tributários que envolvem essa operação, para que, de repente, eles não venham a ser penalizados em matéria tributária, ao passo de que, se ele fizer a transferência a mercado, porque vai depender muito da data da aquisição desses bens, porque não existe atualização dos bens na nossa declaração de renda. Não. Mas, dependendo da data de aquisição, você tem uma correção reversa, que é uma espécie de desconto para cada ano de aquisição daquele bem. Digamos que um imóvel que foi adquirido pelo de cujos em 1969, para cada ano transcorrido de 1969 até 1988, ele tem um desconto de 5%. Então, 69 para 88 dá 20 anos, 5% por ano, ele tem a redução no ganho de capital em 100%. Então, vale a pena, para essa situação específica, a transferência ser feita a mercado. Porque se o herdeiro efetuar a venda, ele vai vender a mercado e não vai pagar o imposto, porque o benefício ficou na declaração do espólio. Então, esses detalhes são fundamentais para as pessoas que se encontram em situação de administrar esse cenário vinculado ao espólio. Fantástica a sua explanação, com certeza de suma importância, né, nessa elaboração da declaração do espólio. Nosso tempo está acabando, infelizmente. Nós tivemos aqui a participação do Liviel Floresta, né, falando um pouco para nós sobre a declaração de espólio. Nós queremos agradecer muito a sua participação, muito obrigada por ter se disposto a vir aqui contribuir com a gente, tá? Estaremos sempre à disposição. Obrigada. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo programa.